Oi, meus amores. Meu nome é Maria das Dores. Tenho 72 anos e moro em uma cidadezinha no interior do sul do Brasil. E hoje eu quero contar para vocês uma história que aconteceu quando eu era bem jovem, só tinha 16 anos. Eu sei que é uma história que muitos de vocês vão achar muito difícil de acreditar, mas é bem real e aconteceu comigo. E antes de começar, eu queria pedir uma coisa. Se você gosta de histórias de vovó, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se não for inscrito, tá? Isso é muito importante para mim, porque assim eu sei que a minha história tá chegando até vocês. Ah, e me conta aí nos comentários de onde você tá assistindo. Eu adoro saber de onde meu pedacinho de vida tá chegando. Vamos conversar. Quando eu era mais jovem, meus pais eram muito rígidos comigo. Eles sempre acharam que, como filha, eu deveria seguir as regras à risca e não podia sair sozinha para fazer nada. Eu morava em uma casa simples, mas cheia de regras. Não podia sair com os amigos, não podia ir na praça sozinha. E até mesmo o horário em que eu deveria voltar para casa era determinado por eles. Eles achavam que o mundo lá fora era perigoso demais e não queria que eu me arriscasse. Por mais que eu fosse uma menina calma e obediente, meu mundo sempre foi pequeno. Eu não podia sonhar em ser mais livre, porque meus pais sempre me protegiam de tudo. Eu sei que, de certa forma, eles faziam isso porque me amavam, mas às vezes eu sentia que estava engaiolada, sem poder viver a minha própria história. Mas um dia, tudo isso mudou. Um dia, tudo mudou. Eu conheci o Lucas. Ele era um rapaz simples, mas com um sorriso encantador e um jeito que me fez sentir mais viva do que nunca. A primeira vez que nos encontramos foi na praça, um lugar onde eu nunca podia ir sozinha, mas algo dentro de mim me dizia que aquele momento era diferente. Eu estava com minha amiga, e quando ele apareceu, seus olhos brilhavam com tanta suavidade que eu não consegui desviar o olhar. O Lucas não era como os meninos que eu conhecia. Ele tinha algo que me atraía, algo que eu não sabia explicar. Conversamos por horas, e naquela tarde eu já sabia que ele tinha conquistado meu coração. Ele era atencioso, me fazia rir, e apesar de eu estar tão cercada pelas regras dos meus pais, com ele eu me sentia livre, me sentia eu mesma. Claro que no começo eu não contei nada para eles. Meu pai e minha mãe jamais aceitariam um namoro assim. E eu sabia que eles ficariam furiosos se soubessem que eu estava me encontrando com um rapaz sem a permissão deles. Mas o Lucas fazia meu coração bater mais forte, e quando eu menos percebia, já estava completamente envolvida. Como eu sabia que não ia conseguir esconder por muito tempo, o que aconteceu foi inevitável. Meus pais descobriram sobre o Lucas. Eu não sei como, mas um dia minha mãe me pegou saindo de casa e antes que eu pudesse dar qualquer explicação, ela já sabia de tudo. Foi uma briga muito feia. Meu pai ficou furioso. Nunca vi ele tão bravo. Ele me acusou de ser desobediente, de não respeitar as regras da casa, de estar colocando minha reputação em risco. Você não é mais uma criança, Maria. Como pôde fazer isso? Quem é esse rapaz? O que ele quer com você? Meu pai gritou com a voz tremendo de raiva. Minha mãe não dizia uma palavra, só olhava para mim com um olhar desapontado. Era como se a confiança que eles tinham em mim tivesse se quebrado naquele momento. Eu tentei explicar, tentei dizer que o Lucas era uma pessoa boa, que ele não queria me fazer mal. Mas eles não quiseram ouvir. O pior de tudo foi que, em um momento de raiva, meu pai me disse que eu não podia mais ficar naquela casa. Se você insiste em fazer isso, então vá viver com ele, disse ele apontando para a porta. Aquela frase cortou meu coração como uma faca. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, mas sabia que, naquele momento, minha vida tomaria outro rumo. Eu pensei que realmente ia ser expulsa, mas, no fim, meu pai só me ameaçou. Ele passou dias brigando comigo, gritando, dizendo que eu tinha desonrado a família, que eu era ingratidão pura por ter desobedecido tudo o que ele sempre me ensinou. Cada dia era uma briga pior do que a anterior. Eu não sabia mais o que fazer para pedir perdão, mas ao mesmo tempo eu estava confusa, porque meu coração estava com o Lucas,
e eu não conseguia entender por que ele não aceitava. Meu pai ficou muito bravo comigo, mas no fundo, ele também parecia que não queria me perder. Era como se ele tivesse muito medo de me deixar ir, de me ver saindo do seu controle. Então, ele continuava a brigar, mas não me colocou para fora. Não naquela hora. Ele dizia que era para eu aprender a lição, que eu deveria pedir desculpas, que o Lucas não era bom para mim e que se eu não mudasse de atitude, ele faria o que prometeu. Mas eu não sabia o que mais fazer. Eu só queria viver a minha vida. Viver o que o meu coração estava pedindo, que era estar com o Lucas. Aquelas brigas começaram a me deixar perdida, sem saber o que fazer. Eu sabia que estava desafiando as regras, mas também sabia que não estava errada em buscar o que me fazia feliz. Os dias foram passando, e mesmo com todas as brigas e ameaças, eu e o Lucas continuávamos a nos ver, mas sempre às escondidas. A cada encontro, o meu amor por ele só crescia, e eu me sentia cada vez mais distante de tudo o que meus pais queriam para mim. Eles continuavam me vigiando, e por mais que eu tentasse esconder, eu sabia que o tempo estava contra mim. Chegou o dia em que nós estávamos completando 6 meses de namoro, e a situação estava cada vez mais difícil. Nos víamos escondido, trocando olhares rápidos e momentos curtos, mas cheios de sentimento. Estávamos apaixonados, e eu não conseguia mais me imaginar sem ele. Só que a vida, com todos os seus segredos e reviravoltas, tinha uma surpresa que meus pais jamais esperariam. Eu comecei a sentir uma coisa estranha, um enjoo constante que não passava. Achava que era só nervoso, estresse, por conta da tensão em casa. Mas algo dentro de mim me dizia que não era só isso. Eu demorei a perceber, mas um dia, ao fazer um teste de farmácia, a verdade veio à tona. Eu estava grávida. Foi um choque tão grande que eu quase não conseguia acreditar. Eu não sabia o que fazer. Meu coração estava acelerado, meu corpo tremendo. Eu sabia que se meus pais descobrissem, tudo estaria perdido. Eles iam me expulsar de casa e, pior, iam fazer com que eu tivesse que abrir mão do Lucas. Mas não dava mais para esconder o que estava acontecendo dentro de mim. A notícia que meus pais nunca esperavam estava prestes a sair da minha boca, e eu não sabia nem como dizer isso. Chegou o dia em que não dava mais para esconder. Eu sabia que precisava contar a verdade para meus pais, mas meu coração estava apertado, meu corpo tremia só de pensar no que ia acontecer. Eu entrei em casa, e quando vi meus pais na sala, o medo me invadiu. Eles estavam sentados como se esperassem algo, e eu sabia que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Chamei eles para conversar com a voz baixa, tentando reunir forças para falar. Pai, mãe, preciso contar uma coisa para vocês. Eu tentei começar, mas a voz falhou. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem eu conseguir controlar. Eu não conseguia olhar nos olhos deles. Eu sabia o que estava por vir, mas não conseguia imaginar que seria tão difícil. Meus pais, com os olhares fixos em mim, começaram a perguntar o que estava acontecendo. O que é, Maria? O que você tem? Fala logo, que a gente não tem tempo para isso. E entre lágrimas, eu não consegui mais me segurar. Eu estou grávida, pai. Estou esperando um filho do Lucas. A reação deles foi como um soco no estômago. Meu pai ficou pálido, o rosto dele se contorceu de raiva e minha mãe só ficou em silêncio, com as mãos cobrindo o rosto. Não consegui nem reagir antes de ouvir a voz do meu pai furiosa. Você me desobedeceu tanto, Maria. Como pôde fazer isso? Como pode, aos 16 anos, trazer essa vergonha para nossa casa? A briga foi tão intensa que eu pensei que não fosse aguentar. Eles gritavam, me chamavam de irresponsável, diziam que eu estava jogando minha vida no lixo. Mas o pior foi quando meu pai, com a voz rasgada, olhou bem nos meus olhos e disse: Eu já falei que não ia tolerar isso. Você não merece viver aqui. Vá embora, Maria. Agora. Era o que eu mais temia. As palavras dele foram como um corte profundo. Ele realmente me colocou para fora de casa. Eu não sabia para onde iria. Não sabia o que fazer. Só sabia que meu mundo havia desabado e que eu estava sozinha.
Com as palavras do meu pai ainda ecoando na minha mente, eu não sabia o que fazer. Eu estava com o coração partido, perdida, sem um rumo. O medo e a dor me consumiam, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava encontrar o Lucas. Ele era o único que eu sabia que me entenderia e, de algum jeito, me daria forças para seguir em frente. Eu saí de casa sem rumo, com as malas nas mãos e a cabeça cheia de dúvidas. Caminhei pelas ruas até chegar à casa dos pais do Lucas. Ele sempre morava ali com a família e sabia que podia contar com ele. Quando cheguei lá, bati na porta com as mãos tremendo e assim que Lucas abriu, meu peito parecia que ia explodir. Ele me olhou surpreso, vendo as lágrimas nos meus olhos, e eu não consegui mais me segurar. Lucas, eu não sei o que fazer. Meus pais, eles me expulsaram de casa. Eu estou grávida e eles não suportaram. Eles me mandaram embora. Onde vou ficar? O que eu faço agora? O rosto de Lucas se transformou. Eu vi preocupação e dor nos seus olhos, mas ele não hesitou nem por um segundo. Ele me abraçou forte e disse: "Você não está sozinha, Maria. Eu te amo e vou cuidar de você. Vai ser difícil, mas você não vai ficar sem um lugar para ir. Vem comigo. Vou te levar para a casa dos meus pais. Lá, a gente vai dar um jeito." E foi assim que eu fui acolhida pela família dele. Eles me receberam de braços abertos, mesmo sabendo que eu estava grávida, mesmo sabendo da situação difícil que eu enfrentava. Não foi fácil, mas foi um alívio saber que, pelo menos, eu tinha um lugar seguro, longe daquelas brigas e da tensão que vivia na minha casa. Com o tempo, as coisas começaram a se ajeitar na casa dos pais do Lucas. Eles foram muito gentis comigo, me deram um lugar para ficar e cuidaram de mim como se eu fosse da família. Mas apesar de todo o apoio que eu tinha por ali, algo dentro de mim ainda estava quebrado. Eu sentia falta dos meus pais, da minha casa, mesmo sabendo que foi a decisão deles que me colocou naquela situação. Eles nunca me procuraram. Dias se passaram, semanas se passaram e parecia que eu tinha desaparecido da vida deles. Eu esperava uma palavra, uma tentativa de aproximação, um sinal de que ainda havia algum amor por mim, mas nada. Como se eu nunca tivesse existido. Eles não ligavam, não mandavam mensagem, não perguntavam como eu estava, como o bebê estava. Não tinham sequer curiosidade de saber o que estava acontecendo com a filha que eles tinham colocado para fora. Eu me sentia sozinha, mais do que nunca. Era como se o vazio que eu sentia dentro de mim fosse ainda maior. Eu queria tanto que eles me procurassem. Queria tanto que me dissessem que ainda me amavam, que estavam preocupados, mas parecia que tudo tinha acabado. Eu, que sempre fui a filha obediente, que sempre seguia as regras, agora estava completamente afastada de tudo o que conhecia. Era como se a minha história tivesse terminado ali e eu tivesse sido apagada da vida deles. Os 9 meses passaram como um turbilhão de emoções. Eu estava nervosa, mas também muito ansiosa para ver o meu filho, o meu pequeno, que seria a minha razão de seguir em frente. Finalmente, o grande dia chegou. Fui para a maternidade, acompanhada por Lucas e seus pais, com o coração batendo forte, cheio de expectativas. Eu estava pronta para ver o rosto do meu bebê, para sentir aquela emoção única de ser mãe. Mas o que aconteceu lá foi algo que eu jamais poderia imaginar. O parto foi difícil, mas tudo estava indo bem. Quando meu bebê nasceu, eu não conseguia parar de olhar para ele, com aquela carinha linda, e eu sabia que ele era meu, sem dúvida alguma. Eu estava no céu, feliz, ainda um pouco cansada, mas cheia de amor e esperança. Só que, quando olhei para o lado, algo estranho aconteceu. Na cama ao lado, havia uma outra mulher, também dando à luz. Ela parecia muito nervosa, e o marido dela estava ao seu lado, preocupado. Mas o que me deixou completamente sem chão foi quando vi o que aconteceu após o parto dela. O bebê da mulher nasceu com uma deficiência. Ele parecia tão frágil, tão pequeno, e eu podia sentir a tristeza da mãe que olhava para o filho com um misto de amor e preocupação. Eu estava feliz com o meu bebê, mas também senti uma dor por ela, pelo que estava passando.
Eu tentei não olhar muito, mas, de repente, vi a mulher fazer algo que me deixou sem palavras. Enquanto eu estava distraída, ela trocou os bebês. Ela pegou o meu filho nos braços, escondida, e colocou o filho dela no meu berço com uma expressão desesperada. Eu vi tudo com os meus próprios olhos, mas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como aquela mãe pôde fazer algo assim? Como ela pode trocar os bebês de forma tão fria, sem nenhum remorso? Eu estava em choque. A cena parecia um pesadelo. Meu coração disparou, e a dor no meu peito foi tão forte que eu quase não consegui respirar. Eu sabia que aquele bebê no meu berço não era o meu. Algo estava errado, e eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia mais controlar a raiva e a dor que tomavam conta de mim. Quando percebi o que tinha acontecido, uma onda de desespero me invadiu, mas logo ela foi substituída por uma fúria incontrolável. Como aquela mulher podia fazer algo tão cruel? Como ela pôde trocar os bebês simplesmente por causa de um defeito no filho dela? Eu estava vendo minha vida sendo arrancada de mim, e eu sabia que não podia deixar aquilo acontecer. Eu olhei para o bebê que estava nos braços da mulher e, sem pensar 2 vezes, levantei da cama e fui em direção a ela. Não me importava mais com as regras, com o que diziam ou com o que ia acontecer. Só pensava em uma coisa: meu filho. Você não tem vergonha na cara, não? Gritei para ela, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Como pode fazer isso? Trocar os bebês como se fosse uma coisa qualquer? A mulher parecia assustada, mas ela não reagiu. Ela estava com medo, mas o desespero no meu peito não me deixou parar. Eu me aproximei ainda mais e, com a força que encontrei no fundo da minha alma, tirei meu bebê das mãos dela, que estava completamente paralisada de pavor. Este é o meu filho, o meu! Não vou deixar você roubar ele de mim! Eu gritei, ainda com raiva. Como você teve coragem de fazer isso, hein? Ela tentava me evitar, mas eu já havia tomado meu filho nos meus braços e, ao olhar para ele, a única coisa que eu conseguia ver era a minha felicidade, a razão de tudo o que eu estava passando. Como ela pôde? Como ela pôde pensar que poderia simplesmente pegar o meu filho, a minha vida, e trocá-lo pelo dela? Você vai pagar por isso, eu disse com toda a raiva que eu sentia. E naquele momento não me importei com mais nada. Só queria meu filho de volta, e eu o tinha. A mulher, com o rosto cheio de culpa, se afastou, e eu não sabia mais o que fazer com ela. Só sabia que, naquela hora, eu tinha recuperado o que era meu por direito. Eu estava finalmente com o meu filho nos braços. A sensação de alívio e amor era imensa, mas algo mais importante estava acontecendo naquele momento. Eu agora tinha uma filha. Depois de tanto sofrimento, finalmente eu a tinha comigo, e a minha vida, de alguma forma, tinha voltado ao seu curso. Eu olhei para aquele rostinho pequeno, tão indefeso, tão puro, e sabia que tudo o que havia vivido até ali valeria a pena por ela. O meu coração se encheu de uma força que eu nunca imaginei que existisse dentro de mim. Ela era minha razão de seguir em frente, e eu não ia deixar nada nem ninguém tirar o meu amor por ela. Eu dei a ela o nome de Rose, um nome simples, mas cheio de significado. Eu queria que ela tivesse um nome que fosse forte, como a flor que nasce mesmo em meio às dificuldades. Rose seria a minha razão, a minha flor, que eu cultivaria com todo o amor e carinho que eu tinha dentro de mim. Eu sabia que ela seria a luz da minha vida, e eu daria tudo para protegê-la. Eu a amava de uma maneira tão intensa que mal podia acreditar que, depois de tanto sofrimento, eu finalmente tinha o que mais desejava: uma filha saudável e linda nos meus braços. Cada sorriso dela, cada gesto, me fazia esquecer as dificuldades, as brigas e todo o sofrimento que passei até ali. Eu dava todo o meu amor para ela, fazia tudo por ela. A cada dia que passava, eu via mais e mais a beleza de ser mãe. E eu sabia que, apesar de tudo o que vivi, esse era o meu maior presente. Eu e a Rose tínhamos um vínculo forte, um amor imenso que crescia a cada segundo. Eu sabia que, com ela ao meu lado, eu teria forças para superar qualquer obstáculo.
Era um domingo comum, quando, para minha surpresa, meus pais decidiram aparecer na casa dos pais do Lucas. Eu estava ali, com a Rose nos braços, como sempre, tentando viver o melhor que eu podia depois de tudo o que tinha acontecido. Mas quando vi meu pai e minha mãe na porta, meu coração disparou. Eu não sabia o que pensar. Eles tinham me colocado para fora de casa, me ignorado durante todos aqueles meses, e agora, de repente, estavam ali na minha frente. Eu fiquei sem palavras, sem saber se deveria me sentir aliviada ou ainda magoada. Como eles podiam aparecer assim depois de tudo o que fizeram? Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria acreditar que eles estavam ali para se reconciliar, para ver a neta que nunca pediram para ver antes. Eles entraram na casa e a tensão era palpável. Eu não sabia se deveria os abraçar ou manter a distância. Eles olharam para a Rose e, sem dizer muito, se aproximaram dela. Meu pai, com um olhar frio, a pegou nos braços. Eu fiquei quieta, observando, sem saber o que esperar. Mas logo algo aconteceu que me deixou sem chão. De repente, meu pai, com um movimento desajeitado, perdeu o equilíbrio e deixou a Rose cair no chão. Eu vi tudo em câmera lenta. O meu bebê, que estava tão seguro nos meus braços, agora estava ali, no chão, chorando. Meu coração parou por um instante. Eu não sabia se o que aconteceu foi um acidente ou se aquilo foi algo que ele fez de propósito, com raiva, ainda tentando mostrar sua desaprovação por eu ter um filho tão jovem. Eu estava completamente atônita, sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento, eu senti como se meu mundo tivesse desmoronado mais uma vez. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos, e a dor foi imensa. Eu corri até o meu bebê, com a respiração pesada e as mãos trêmulas. Peguei a Rose no colo, apertando-a contra o meu peito. A dor no meu coração era profunda. Como eles puderam fazer aquilo? Eu olhei para meu pai, sentindo uma raiva que nem sabia que tinha dentro de mim. O que você fez? Como você pôde fazer isso, pai? A minha voz estava embargada pelas lágrimas e eu mal conseguia acreditar naquilo. Eu queria gritar, queria fazer ele entender a dor que ele estava me causando, mas tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Eu peguei a Rose com toda a força que eu tinha e fui até o meu quarto, sem olhar mais para os meus pais. Não conseguia. Não queria que ela ficasse perto de quem tinha tentado machucá-la, não importa se foi acidental ou se foi feito com raiva. Eu só sabia que, naquela hora, nada poderia me tirar a Rose e que eu a protegeria com todas as minhas forças. Até hoje, eu me pego pensando naquele momento. Será que foi um acidente realmente? Será que meu pai simplesmente perdeu o equilíbrio e deixou minha filha cair? Ou será que ele fez aquilo de propósito, movido por toda a raiva e desprezo que sentia por mim? Por eu ter tido um filho tão nova, por ter tomado um caminho diferente do que ele esperava para a minha vida? Eu ainda me questiono, porque, no fundo, uma coisa eu sei. Uma pessoa não deixa uma criança cair no chão assim, sem mais nem menos. Não é normal. O que aconteceu naquele momento me deixou com um nó no peito que até hoje não consigo desfazer. Eu vi meu bebê nos braços dele. Estava tudo tranquilo e, de repente, aquilo aconteceu, sem nenhuma explicação razoável. É claro que ele tentou disfarçar, dizendo que foi um acidente, mas algo em mim, algo profundo, me dizia que não era só isso. Não era simples descuido. A maneira como ele me olhou, o silêncio pesado que se seguiu, tudo isso me fez sentir que havia algo mais por trás daquela queda. Ele não queria meu filho ali. Ele não queria que minha vida tivesse tomado o rumo que tomou. E por mais que eu tentasse entender, eu simplesmente não consegui. A dor naquele momento foi tão forte, uma mistura de medo pelo que poderia ter acontecido com minha filha e o desgosto por ver meus próprios pais agindo daquela forma. Eu tinha sido a filha que sempre obedeceu, que seguiu as regras, e agora, ao olhar para aquela cena, me perguntei se tudo o que eu havia feito na vida tinha sido em vão. Por que estavam me tratando assim? Por que a Rose, que nem tinha culpa de nada, estava sendo alvo dessa raiva?
Se até hoje eu não tenho a resposta para essas perguntas, a única coisa que sei é que aquele dia mudou algo dentro de mim. Algo muito profundo. Uma parte de mim se fechou para eles ali, e mesmo que eu tenha tentado seguir em frente, aquele episódio sempre estará na minha memória, me assombrando com a dúvida sobre as intenções dos meus pais. Depois daquele dia, em que tudo parecia desmoronar mais uma vez, uma parte de mim sentiu um alívio. Eu sabia que, apesar de tudo o que estava acontecendo com meus próprios pais, eu tinha a quem recorrer. A família do Lucas, ao contrário dos meus pais, me acolheu com tanto amor, com tanta compreensão, que me senti verdadeiramente abraçada. Eles não me viam como a menina que fez um erro, mas como a mulher que estava tentando dar o melhor para a filha que eu amava tanto. Desde o começo, eles me tratavam como se eu fosse parte da família, como se eu fosse uma filha deles. O apoio deles não tinha preço. Eles nunca me cobraram, nunca me julgaram. Ao contrário, sempre estiveram ao meu lado, com palavras de carinho, com gestos de carinho, e isso me fez perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um lugar onde a gente pode encontrar paz. Com eles, eu tinha uma sensação de tranquilidade que eu não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Eu sabia que a Rose estava segura, que nós duas estávamos sendo cuidadas e que, ao menos ali, eu poderia relaxar e ser eu mesma, sem pressões, sem olhares duros, sem julgamentos. Eles eram como um refúgio para mim, e foi com eles que aprendi o que era sentir realmente o amor de uma família. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas que ainda estavam por vir, eu sabia que, enquanto estivesse ao lado de Lucas e dos pais dele, ao menos eu teria paz. Eles me mostraram que a família não é só sobre laços de sangue, mas também sobre o amor e o respeito que nos damos, e por isso eu sempre fui muito grata a eles. Eles me ajudaram a recuperar parte de mim que eu achei que tinha perdido para sempre. Até hoje, eu tenho o Lucas ao meu lado, e eu sei que ele foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. O relacionamento que meus pais diziam que não era certo, que iam acabar com tudo, continua firme até hoje. Ele esteve ao meu lado quando ninguém mais estava, quando o mundo parecia virar de cabeça para baixo. E com o tempo, provamos para todos que o amor, o verdadeiro amor, não tem idade, nem limites, nem expectativas. Ele me deu tudo o que eu precisava: apoio, compreensão e, acima de tudo, amor. Quando olho para trás, vejo como a minha vida foi difícil, mas também vejo como a minha história, apesar das dificuldades, tem um final feliz. Porque mesmo depois de tudo, eu e o Lucas seguimos juntos, criando nossa filha, que é a razão de toda a nossa felicidade. Agora, quando conto essa história para a minha filha Rose, ela sempre escuta com uma expressão curiosa no rosto, como se fosse algo de outro mundo, como se ela nunca pudesse imaginar passar por algo assim. E ela sempre brinca dizendo: "Mãe, foi por isso que minha cabeça ficou torta, né?" Eu olho para ela e rio, porque é a forma dela lidar com a história de uma maneira mais leve. Ela sabe que aquilo foi só uma brincadeira, claro, mas de alguma forma é a maneira dela transformar uma lembrança dolorosa em algo mais tranquilo, mais engraçado. Ela cresceu saudável, feliz, com a cabeça maravilhosa e cheia de ideias, e isso tudo me faz ter certeza de que fizemos a coisa certa, que lutamos pelo melhor para ela. E mesmo com as brincadeiras sobre a queda, eu não posso deixar de me emocionar. A Rose é a prova de que, apesar de todo o sofrimento, o amor sempre prevalece. Ela está aqui, saudável, forte e a razão de tudo o que passei. Aos 26 anos, eu já não morava mais na casa dos pais do Lucas. A gente já tinha conseguido a nossa própria casa e éramos só nós três, eu, o Lucas e a Rose, com Deus sempre ao nosso lado, nos guiando em cada passo que dávamos. Depois de tantas adversidades, de tanta dor, de tanta luta, finalmente tínhamos o nosso cantinho, o nosso espaço, onde podíamos ser a família que sempre sonhamos. Não era fácil, é claro. A vida nunca foi fácil para mim, e não era diferente agora. Mas com o Lucas ao meu lado, e com a Rose crescendo saudável e feliz, eu sentia que finalmente estávamos encontrando nossa paz.
Cada dia que passava, eu me sentia mais agradecida por tudo o que tínhamos, mesmo que fosse simples. A nossa casa era pequena, mas cheia de amor. E com o tempo, fomos construindo nossa vida, criando nossas memórias e enfrentando os desafios como uma família unida. Eu olhava para a Rose e via como ela estava bem, como estava crescendo forte e cheia de energia. Eu sabia que mesmo com todas as dificuldades que enfrentei no passado, o que importava era o presente, e eu tinha ao meu lado a pessoa que mais importava para mim, minha filha, a razão de tudo. E o Lucas, que nunca me abandonou, que sempre esteve ali, me ajudando a superar cada obstáculo. A cada noite, antes de dormir, eu olhava para a minha família e agradecia a Deus por ter me dado forças para continuar, por ter me mostrado que a vida, mesmo quando parece não ter saída, sempre encontra um caminho. E com Deus ao nosso lado, nós éramos capazes de enfrentar qualquer coisa. Quando a Rose cresceu, ela teve a sorte de ter os avós do lado do Lucas por perto. Eles eram tão carinhosos com ela, sempre dando muito amor e atenção, e isso foi algo que me fez feliz. Eu sabia que, apesar de todos os meus problemas com a minha própria família, minha filha tinha pelo menos essa figura de apoio, esse vínculo que ela poderia contar. Os pais do Lucas eram incríveis e sempre fizeram questão de estar ao lado da Rose, ajudando no que podiam, dando carinho e sempre oferecendo o apoio que eu mesma não tive na minha infância. Eu via como ela adorava passar o tempo com eles, como se sentia segura e amada, e isso me aliviava, me dava paz no coração. Mas, por outro lado, eu não podia negar o que estava acontecendo com a minha própria família. Depois daquele dia em que meu pai deixou a Rose cair no chão, algo dentro de mim se quebrou. Eu nunca mais consegui olhar para os meus pais da mesma forma. Não conseguia entender como, depois de tanto tempo, depois de toda a dor que passei, eles poderiam agir daquela maneira. Eu, como mãe, senti que aquilo não poderia ser só um acidente. E com o coração partido, tomei uma decisão. Eu precisava me afastar deles. Foi uma escolha dolorosa, mas necessária. Eu não queria mais colocar a minha filha em uma situação onde ela pudesse ser ferida novamente. Quando a Rose começou a crescer, eu passei a evitar muito o contato com meus pais. Não era só por causa do incidente, mas também porque, de certa forma, eu já não sentia que eles eram a família que eu imaginava. O que eu queria para a minha filha era paz, amor e segurança, e eu sabia que não conseguiria oferecer isso se ainda estivesse me expondo àquela dor constante. Eu comecei a criar a Rose em um ambiente onde ela fosse amada e respeitada, e para isso tive que fazer escolhas difíceis. Eu só queria o melhor para ela, e sabia que isso passava por me afastar de pessoas que, até aquele momento, eram responsáveis por me machucar e me rejeitar. A Rose nunca teve os avós da minha parte, e eu sei que, para ela, isso sempre foi uma falta. Eu sei que, como toda criança, ela sentiu a ausência deles em alguns momentos, e isso me doía. Mas eu sabia que o que mais importava era o que ela tinha ao seu redor. Ela tinha a família do Lucas, que sempre foi tão acolhedora, e, acima de tudo, ela tinha a mim e ao Lucas. E isso, para mim, sempre foi o suficiente. Hoje, a minha vida tem outro significado. Rose já é adulta e, como mãe, me deu o maior presente que alguém pode receber: meus netos. Eu tenho o João, um menininho de 6 anos, cheio de energia e alegria, e a Carla, uma menina de 10 anos, tão doce e carinhosa. Eles são a razão de muitos dos meus sorrisos hoje, e eu sou grata todos os dias por vê-los crescer, cheios de vida e amor. Ser avó tem sido uma experiência incrível para mim. Eu mostro a eles todo o amor que, na minha infância, eu não pude sentir da maneira que eu gostaria. Eu me dedico a cada momento que passo com o João e com a Carla, e não há nada que me faça mais feliz do que vê-los correndo ao meu redor, chamando "vovó, vovó", com aqueles sorrisos inocentes. Eu trato meus netos com tanto amor e carinho, porque sei o quanto é importante dar a eles o apoio e a segurança emocional que um dia me faltaram.
Diferente dos meus pais, que me abandonaram nos momentos mais difíceis e nunca estiveram ao meu lado quando eu mais precisei, eu não faria isso com meus netos. Eles são o meu mundo agora, e ao contrário do que vivi, quero ser uma avó presente, que os ama e os cuida sem reservas. Eu vejo o João e a Carla, e lembro de como Rose também foi, pequena, com aquele olhar inocente e cheio de confiança. E eu sei que a forma como eu os trato, com todo o carinho do mundo, vai influenciar a maneira como eles enxergam o amor. Eu quero ser para eles o que eu não tive. Quero ser a avó que os abraça, que os apoia e que nunca vai deixá-los de lado, como meus pais fizeram comigo. Eu me sinto muito feliz por ser vovó. Poder dar a eles o que eu não recebi é a forma de curar as feridas do passado. Eu sei que a vida me deu a chance de recomeçar, e agora, como avó, faço questão de mostrar a diferença que o amor incondicional pode fazer na vida de uma criança. Bom, minha querida, a minha história é cheia de altos e baixos, mas, no fim, é uma história de amor. Amor que nunca desisti de dar, apesar de todos os obstáculos que encontrei pelo caminho. Amo minha filha, amo meus netos e amo a minha família. Cada um de vocês que está assistindo agora pode ter suas próprias batalhas, suas próprias dificuldades, mas eu quero que saibam, o amor sempre prevalece. Às vezes, a vida nos desafia de formas que não entendemos na hora, mas com amor, tudo se ajeita. Se você se identificou com a minha história ou de alguma forma ela tocou o seu coração, eu peço que deixe seu like, porque isso é muito importante para mim. E, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, porque eu adoro compartilhar um pouco mais da minha vida com vocês. Eu fico muito feliz de saber que minha história está chegando tão longe. E de coração, eu agradeço por cada um de vocês que me acompanha. E antes de terminar, eu quero saber: de onde você está assistindo? Eu adoro saber até onde as minhas palavras podem chegar. Deixe nos comentários. Vou ficar muito feliz em ler e saber que, mesmo em lugares tão distantes, nossas histórias estão se conectando. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Que Deus abençoe a todos vocês e que o amor sempre seja o guia nas nossas vidas. Até a próxima história, pessoal.